Na sexta-feira, eu falei aqui no programa sobre o julgamento das duas mulheres acusadas do assassinato desse homem aqui, o vendedor José Lucas, de 30 anos. Ele foi morto a tiros em julho do ano passado, dentro da própria casa em Lavras, aqui no sul de Minas. As acusadas pelo crime eram essas mulheres que aparecem aí na tela. Primeiro, a então companheira dele. Essa outra ao lado é uma mulher que, segundo a polícia, mantinha um relacionamento amoroso com a mulher do José Lucas. Fato esse que foi rechaçado pela defesa das duas no tribunal do júri, viu? Pois bem, esse júri terminou por volta de 9 da noite, ou seja, depois que o programa aqui já tinha encerrado. E conforme eu havia prometido, eu trago hoje o resultado. As duas mulheres foram absolvidas do assassinato, do crime de assassinato. Mesmo com uma delas, a companheira do José Lucas, tendo confessado o homicídio. Por que isso aconteceu? Você vai entender melhor na reportagem do Vinícius Ramos. Põe no Cidade. Foram 13 meses para que o júri acontecesse. No final, um resultado que deixou os familiares de José Lucas Ribeiro da Costa, de 30 anos, inconformados. A absolvição das acusadas de matar o vendedor definitivamente não era o que eles esperavam. Sentada no banco dos réus estava a mulher com quem José Lucas vivia. Depois de mais de 12 horas de julgamento, os responsáveis pelo júri entenderam que a réconfessa matou o próprio companheiro em legítima defesa. Ao dar detalhes sobre o crime, ela alegou que agiu por medo de que algo de ruim pudesse acontecer com ela e com a filha pequena do casal. Um homicídio, sim, contudo em legítima defesa própria e de terceiro, que foi da filha da vítima. Ao lado dela estava essa outra mulher também absolvida. Na época, ela chegou a ser apontada como amante da primeira acusada. Para a defesa dela, o relacionamento entre elas foi descartado. A aproximação das duas seria apenas uma amizade que começou no trabalho. A companheira de José Lucas também sabia que a amiga era enfermeira. A ida da mulher à casa do casal seria para um suposto socorro à vítima. Apenas no auxílio a uma amiga que não tinha qualquer familiar na cidade de Lavras, que ligou para ela para não ocorrer ainda danos aí, né, maiores do que aqueles já instaurados. O que a minha cliente fez foi dar fim à arma de fogo para que não ocorresse um banho de sangue naquele local. O crime foi cometido por volta das 6 da manhã do dia 24 de julho de 2023, nesta casa no bairro Morada do Sol, em Lavras, no sul de Minas. Foi dentro do próprio quarto que José Lucas levou 5 tiros. O homem foi encontrado morto em cima da cama. O cenário levantou várias dúvidas, entre elas, se o assassinato teria sido realmente cometido em legítima defesa. O tempo de permanência da corré no interior da residência foi aproximadamente 1 minuto e 9 segundos, completamente incompatível com uma cena de perseguição, 5 disparos. O retorno da corré imediatamente para a sua residência demonstraram que não houve qualquer premeditação, que não houve qualquer preparação. Em entrevista à Rede Mais, uma irmã de José Lucas disse que a esposa do irmão chegou a dormir 2 dias na casa da sogra depois do assassinato. Em palavras, a mulher demonstrava querer justiça, enquanto dizia que um homem teria invadido a casa e matado o companheiro dela. Mas um semblante e as atitudes demonstravam tranquilidade. Foi apenas alguns dias depois que ela decidiu confessar o crime, orientada pelo advogado. Os detalhes levaram a mulher para a cadeia ao lado da enfermeira. 11 testemunhas foram ouvidas no julgamento, 3 de acusação e 8 convocadas pela defesa da SES. Durante a votação do júri, 4 dos 7 membros do Conselho de Sentença decidiram pela absolvição da enfermeira. Apenas 2 votaram pela condenação da companheira de José Lucas. A alegação de legítima defesa foi acatada por outros 4 jurados. A enfermeira foi liberada do presídio de Três Corações, onde estava detida na tarde do último domingo. A companheira de José Lucas ainda aguarda o alvará de soltura. O advogado da família do vendedor de cachorros afirma que o Ministério Público deve recorrer da sentença. Bom, nós até chegamos a conversar com o advogado que representa a família do José Lucas e que, consequentemente, trabalha como o assistente de acusação
né? No entanto, por conta da legislação eleitoral, nós não podemos exibir uma entrevista com ele aqui, tá certo? Aguardamos uma nota, que eles ficaram de nos encaminhar, mas essa nota ainda não chegou. O resumo da obra é o quê? Que o Ministério Público vai recorrer dessa sentença, o advogado já confirmou que isso vai acontecer, eles não aceitam essa absolvição, né? Eles consideram que há elementos suficientes para a condenação das duas, mas agora, nesse primeiro momento, essa sentença aplicada favorável às réis, elas vão aguardar esse recurso em liberdade lá na frente. Nós vamos ver o que a justiça vai entender. Não vou entrar no mérito da decisão do júri, muito menos do juiz. Eu queria apenas destacar que foi um grande trabalho da defesa dessas duas acusadas, né? A defesa conseguiu, de certa forma, confrontar e desmantelar um trabalho, um inquérito policial entregue lá atrás. Um trabalho feito pela Polícia Civil, onde havia evidências, né, havia provas suficientes para solicitar o indiciamento das duas, o que o Ministério Público acatou e acabou levando a júri. Então a defesa conseguiu trabalhar muito bem em cima disso. Se a nota dos representantes da família do José Lucas chegar até o fim do programa, eu venho e trago ela aqui na íntegra para quem nos acompanha. Vamos continuar agora no caso. Não terminou. Elas foram absolvidas, como vai haver o recurso, não terminou a história e nós vamos até o final.